mais notícia porque o presidente Lula aproveitou a viagem para a Europa para se encontrar com o ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Assim como o petista, o cubano está na França para participar de uma cúpula para um novo pacto financeiro global. Díaz-Canel também seguiu o roteiro de Lula e visitou a Itália, onde se reuniu com o Papa Francisco. No Twitter, o presidente brasileiro afirmou que o encontro serviu para retomar agendas bilaterais com a ditadura abandonadas na gestão de Jair Bolsonaro. Vamos voltar à capital federal. José Maria Trindade. Zé, do ponto de vista ideológico, não se tem dúvidas que Lula compartilha de muitas ideias com esses ditadores da América Latina. Mas será que politicamente ele não consegue avaliar o quanto isso depõe contra ele, contra a gestão dele, contra o nosso país? Não tem ninguém para chegar e alertar o presidente da República dos riscos dessa aproximação? Pois é, olha, a proposta do presidente Lula, né, para o Brasil, ela foi fortemente baseada numa política externa. E foi um trabalho a longo prazo. Celso Amorim vem rodando o mundo, levando a mensagem de Lula. E cravou ali em alguns veículos de comunicação internacional, em alguns governantes, né, de que Lula viria para salvar o país de um esquisito, de um genocida e principalmente de uma extinção da floresta amazônica. E foi incessante. Grupos ligados a Lula, visitando vários países, e esta agenda internacional se transformou no grande feito do PT e de Lula. Hoje o governo se baseia fortemente nesse apoio internacional, porque internamente a situação não é boa. Ontem mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado do presidente Lula, disse o seguinte, que há uma insatisfação generalizada no Congresso Nacional. O governo Lula é fraco no Congresso. Para se ter uma ideia, não consegue. Isso está desenhado em todos os painéis, ou seja, resultado das últimas votações. E ali mostra claramente que a oposição tem entre 110 a 116 deputados. E o governo Lula tem 150, 152. Para se ter uma ideia desta fragilidade, Dilma, quando sofreu o impeachment, tinha 147 deputados. Ou seja, a diferença de Dilma e de Lula não é muito grande. E essa força do governo na política internacional, ela é depositada em cima de mentiras, de fake news e de uma tendência de mostrar um país que não existe. Essa viagem do presidente Lula mostra mais uma vez que o Brasil está gastando muito para tentar manter esta fachada. E ele foi lá beijar o Papa. Todo mundo beija o anel, que é o símbolo do Santo Padre, né? O símbolo de Pedro. E ele não beijou a face do Santo Padre. Isso não se faz, não, o Papa, ninguém é amiguinho do Papa, não é assim. Mas ele foi, e depois de se reunir com o Papa, né, ele se reuniu com ditadores. E isso mostra claramente a falta de opção que ele tem aqui e na política internacional quando se fala em uma relação honesta e uma relação aberta entre países. Defender ditadura num país que se diz aberto e democrático é uma intenção demonstrada em gestos, ou seja, há perigo sim nessas relações, viu? É isso, vamos agora ao Rio de Janeiro. Mota, o que será que o presidente Lula e Díaz-Canel têm a tratar e a discutir? Será que Lula compartilhou algumas dicas de como administrar um país? Em 3 minutos, Mota. Um novo pacto financeiro em Paris. Que delícia! Já imaginou, caro espectador, você ir a Paris para falar de finanças? Olha, Cuba tem uma história curiosa. Cuba era uma colônia espanhola. Em 1868 começou lá uma rebelião liderada por um general nascido na República Dominicana, chamado Máximo Gomes. Esse cara não era exatamente gente boa. As suas táticas eram a tática de terra arrasada. Ele dinamitava trens de passageiros, queimava plantações e torturava e matava os espanhóis e os cubanos que eram leais à Espanha. A rebelião não deu certo, mas custou a vida de 50 mil guerrilheiros cubanos
e 126 mil soldados da Espanha. E aí, logo depois, em 1898, começou uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. O estopim da guerra foi uma explosão que aconteceu num navio americano que estava ancorado no porto de Havana. Essa explosão foi atribuída pelos jornais americanos à Espanha. E aí começou a guerra. Os Estados Unidos venceram essa guerra e ocuparam militarmente Cuba até 1902, quando a ilha se tornou independente. Entre essa data, 1902, e 1959, a história de Cuba é uma sucessão de vários governos, vários ditadores e várias revoluções. A última dessas revoluções foi a que levou o grupo de Fidel Castro ao poder, onde eles estão até hoje vivendo a doce vida dos ditadores, discutindo finanças em Paris. Antes de passar para o Cláudio Dantas para tratar ainda desse assunto, eu quero chamar a sua atenção para a enquete do dia do nosso programa. Já está, inclusive, a pergunta publicada no portal da Jovem Pan News. Se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan. Você vai ficar, claro, sempre muito bem informado e ainda nos ajuda a entender os principais assuntos do dia. Qual é a sua opinião? Você acha que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai levar em conta as provas relacionadas às investigações do dia 8 de janeiro no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que pode torná-lo inelegível? Das pessoas que entraram no portal, 71,04% das pessoas entendem que sim. O TSE vai levar em conta essas provas anexadas depois. Já para 28,96% das pessoas que votaram no portal da Jovem Pan News entendem que não. A Corte Superior Eleitoral não vai levar em conta essas provas relacionadas aos atos do dia 8 de janeiro neste julgamento que teve a sessão suspensa no dia de hoje e será retomado o julgamento na terça-feira com os votos dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Claro, cobertura completa da Jovem Pan News, sempre trazendo a informação em primeira mão para você, com as análises precisas dos nossos comentaristas. Agradecemos muito. Agora a gente continua a análise sobre a reunião, o encontro do presidente Lula com o ditador de Cuba, Miguel Dias-Canel. Vamos a Brasília. Dantas, o presidente Lula tem uma tradição em manter um relacionamento bem próximo com os ditadores de Cuba. Foi assim com os irmãos Castro e também agora com Miguel Dias-Canel. O que se pode esperar de encontros como esse? Quem é que acaba expondo mais as suas experiências? Daniel, eu acho ótimo que o Lula mantenha coerência em relação à sua preferência por ditadores, porque isso ajuda a desmistificar e até a desmontar a narrativa que foi construída na eleição com a ajuda da imprensa festiva, narrativa de que se trata de um democrata, uma liderança democrata. Não é. Lula, ele tem uma visão hegemônica da política. Isso é muito claro no próprio partido. O partido é um partido que o próprio Lula, no qual o próprio Lula não deixou que qualquer outra liderança surgisse, liderança nacional, liderança capaz de substituí-lo. É assim. Quem substituiu o Fidel? De fato, ninguém, nem o irmão Raul, muito menos o atual. Então, assim, esses personagens políticos, essas lideranças que são autocratas, populistas, elas têm um ego na lua, elas enxergam o mundo de uma forma muito particular, elas nunca estão erradas, sempre estão certas, sempre são inocentes. O mundo está contra elas e elas têm essa necessidade de fazer aí, de se vingar de tudo que lhe é contrário. O Zé Maria tocou num ponto muito importante, que é o gestual, né? A política externa ela é feita muitas vezes, na maior parte das vezes, a própria política, mas especialmente a política externa, a política internacional, a diplomacia é feita de gestos, né? Então, quando você vê o Lula
tratando o Papa como alguém ali igual a ele, uma liderança política, ele está rebaixando o Papa. Ele não está colocando o Papa como uma liderança religiosa, não, é uma liderança política, né? Porque o Vaticano é um governo, é um Estado próprio, tem um governo, o presidente é o líder dessa cidade-estado, é o Papa é igual a mim, então eu vou tratar o Papa da mesma maneira que eu trato qualquer um, que eu trato o ditador de Cuba, que eu trato o ditador da Venezuela. Ele não respeita nenhum tipo de liturgia, ele finge que respeita. Então, assim, esse encontro, ele tem a ver com duas coisas, né? Com o realinhamento, que eu já falei aqui antes, o realinhamento que está sendo feito de polos geopolíticos, né? A China com a Rússia, a própria Rússia, né? Que elegeu alguns parceiros estratégicos aqui na América Latina. E quem são? Justamente Cuba, Venezuela, Nicarágua e Brasil, governos, né? Autocráticos e ditatoriais desses países. Então, isso faz parte dessa construção de uma via que tende a reduzir a influência americana, que a reduzir a influência ocidental aqui, a reduzir a influência dos valores cristãos, dos valores democráticos. Então, é muito importante isso, é muito grave o que está acontecendo, muita gente não se dando conta, a gente vai ver o efeito disso em poucos anos. E outro aspecto dessa viagem, que inclui aí essas visitas todas na Europa, tem a ver com a campanha que o Lula está fazendo pelo Nobel. Ele transformou o seu terceiro mandato numa campanha pessoal, e aí tem a ver, mais uma vez, com o ego dele, com o projeto pessoal político dele. Ele transformou esse terceiro mandato numa campanha pelo Nobel da Paz. Então, isso faz parte da campanha. Nós estamos bancando mais essa campanha de Lula. Agora, Tiago Pavinato, o presidente Lula afirmou que esse encontro entre ele e o ditador de Cuba serviu para retomar questões bilaterais que foram abandonadas na gestão de Jair Bolsonaro, mas é importante lembrar também à audiência da Jovem Pan News que, por exemplo, Cuba e Venezuela têm mais de 4 bilhões e meio de dívidas em atraso com o BNDES. Será que Lula também tratou desse assunto para que Cuba acelere os pagamentos? Com toda certeza. Se algum da imprensa veio dizer o contrário, levou um murro democraticamente no peito. Caniato, eles venceram. Essa é a grande verdade. Sabe qual é a diferença entre um golpe e o Lula? Ele tem pavor de golpe. Não, golpistas não passarão, sem anistia para o golpista. A diferença do golpe e da revolução, você sabe qual é? A revolução é o golpe que deu certo. O golpe é a revolução que deu errado. O golpista, o revolucionário que perdeu, você corta a cabeça, você prende, você mata. O revolucionário, o golpista que venceu, ele mata, ele prende e corta a cabeça daquele que tentou impedir a sua ascensão. Os irmãos Castro, e o Raul Castro ainda é vivo, ele está aposentado, eles ascenderam ao comando de Cuba, Fidel Castro em especial, claro que é o grande líder da Revolução Cubana, e vale lembrar, a Revolução é um golpe que deu certo. Portanto, quando Lula se senta com um marionete, um títere, um fantoche de Raul Castro, ele está sentando com um golpista. Um golpista. Esse papo de sem anistia para golpista não existe. Um revolucionário é um golpista. Um golpista que deu certo. Portanto, o presidente de Cuba, ele é o fantoche de Raul Castro. E por que eu digo que eles venceram? Porque eu agora, por curiosidade mórbida, e quem estiver nos assistindo em casa, pode fazer este exercício, corre agora para a Wikipedia e digita Raul Castro. Você vai ver a biografia de um velhinho bom, sorridente, que é descrito como um político e revolucionário. Conta-se toda a sua história, apresentam-se cargos dele como primeiro-ministro, como presidente, como secretário, como conselheiro
disse que ele se aposentou. E aí nós vamos pro verbete que diz relação ao atual presidente, que se encontrou com Lula, que é Miguel Dias-Canel, e nós encontramos uma biografia também louvável. E ainda, com um ar de esperança, se escreve que ele foi o primeiro presidente de Cuba nascido após a Revolução, como se nós tivéssemos tido em Cuba eleições democráticas, como se em Cuba as pessoas não estejam ainda presas, como se em Cuba as pessoas ainda não tenham que se prostituir para conseguir comer, como se em Cuba eles ainda não usassem os jornais que estampam dia sim, outro também, os rostos dos seus ditadores para limpar a bunda, porque papel higiênico não tem. Cuba continua sendo uma ditadura, mas não há nenhuma menção, nenhuma menção ao termo ditador, tanto no perfil de Raul Castro, quanto no perfil de Miguel Mário Dias-Canel Bermúdez, que é este senhor com o qual Lula se encontrou na França. Este senhor que preside um país autoritário em que a população não tem direito a nada, vive como bicho, é tratada como bicho e se prostitui para poder comer um pouquinho melhor. Uma população que é ainda conduzida com mãos de ferro, uma população que vive miseravelmente, enquanto a mulher de Miguel Dias-Canel usa uma bolsa Kelly, que é considerada a bolsa mais cara da Grife Hermès, que aliás tem a sua sede na Rue do Faubourg Saint-Honoré, onde fica a casa do presidente da França. Logo, uma visitinha na Hermès da Rue do Faubourg Saint-Honoré parece que foi um local obrigatório para a mulher deste ditador que comanda um país em que as pessoas morrem de fome, mas é tratado até na Wikipedia como um cubano, nascido em Cuba, primeiro presidente depois da Revolução Viva, que lindo que está Cuba. Ninguém mais toca nas palavras ditador quanto a eles. Então parece que essa revolução venceu até as mentes, venceu até mesmo uma enciclopédia que se pretende livre, como a Wikipedia. E aliás, só para fechar aqui, Lula, que relutou em se encontrar com Meloni, acabou se encontrando com ela. A única democrata destas duas visitas também foi dar a bênção ao Papa, como diz o querido Emílio Surita. Foi dar a bênção ao Papa numa reunião que, não se enganem, Lula forçou esta reunião com o Papa. Esta agenda com o Papa, mesmo que Lula não tenha forçado, foi buscada pela diplomacia de Lula. Não foi o Papa que chamou Lula para o Vaticano. Foi Lula que conseguiu uma reunião com o Papa. Não foi o Papa que buscou Lula para dizer: eu tenho uma missão para você. Foi Lula quem foi oferecer seus serviços ao Papa. E um desses serviços era a intermediação com seu amigo Daniel Ortega, que na época da campanha, os advogados de Lula, inclusive o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, peticionaram ao Tribunal Superior Eleitoral e pediram: não se pode dizer que Lula é amigo de Ortega. E prejudicaram assim a campanha do seu oponente. Foi dada uma condenação a quem dissesse, não só na campanha, mas também na imprensa, que Lula é amigo de Ortega. E agora Lula vai até Roma, porque tem boca, e diz que é amigo de Daniel Ortega. Como é que fica esse jogo do abuso de poder?